Olá, eu chamo-me Edson Mutui, sou formado em música, mas também em educação, focado para o currículo. E vamos conversar um pouco sobre a, a relação dos instrumentos nas diferentes manifestações musicais tradicionais cá de Moçambique, e fazer uma relação com o Brasil. Começaríamos pelo ngoma, que traduzido para o português nós chamamos música, okay? Ngoma em português significa música, mas também é nome de um instrumento, é um nome genérico, é um genérico para instrumentos de percussão, membranófonos. Ao mesmo tempo, existe um instrumento específico cujo nome é ngoma. Isso nas línguas do sul de Moçambique. As línguas. Tu pode falar quais são as línguas? Ok, as línguas, falo das línguas com um núcleo maior, Xitsua, Xironga e Xixangana, que são línguas do sul. O Xixangana é maioritariamente da província de Gaza, o Xitsua da província de Inhambane e o Xironga na província de Maputo. Aí você falou também sobre o Nhanga, né? Curandeiro. Nhanga, traduzido para português, é curandeiro. Podemos considerar também um médico tradicional. Mas também é nome de um caniço endémico na província de Tete, que é utilizado para fazer um instrumento aerófono, que é tubular, não é? E que se chama nhanga também, e tem o mesmo nome do material que o confecciona. Aí sobre o batuque. O batuque. Batuque é um instrumento genérico, é um nome genérico também para instrumentos de percussão. A diferença entre o batuque e o ngoma é a língua. Enquanto ngoma estamos a falar nas línguas banto, batuque estamos a falar na língua portuguesa. Então, dizer batuque é falar de forma genérica de instrumentos de percussão que sejam membranófonos. E como é que você vê o uso do termo batuque? Como é que você sente enquanto um pesquisador de música e entendendo as singularidades tanto das práticas como também étnicas? Como é que você percebe o uso desse termo? Ok. De forma genérica, as pessoas chamam batuque a qualquer instrumento desses. Okay? E elas não dão atenção à sua especificidade enquanto a sua inserção e a sua função naquele grupo étnico, naquela manifestação musical específica, tradicional. E por isso elas não têm como designar pelos seus respectivos nomes, pelos nomes específicos. Elas não são da área, não são músicos e muitas vezes não pertencem àquele grupo étnico praticante daquela manifestação artística. Cabe a nós, músicos, cabe a nós, etnomusicólogos, pessoas ligadas a esta área, trazer isto à sociedade, trazer os nomes, trazer as importâncias de cada uma das manifestações, trazer até as características das manifestações, e falando propriamente dos instrumentos, a gente vê batuques de forma geral, mas a gente não sabe qual é a diferença entre um e o outro, porque é que a gente chama um de um nome e o outro de outro, né? E existe isso. É o mesmo que falar, por exemplo, da tradição Xó, que é um núcleo muito pequeno na fronteira entre a província de Gaza e a província de Inhambane, maioritariamente em Inhambane, distrito de Majacazes, Zavala, Zandamela, aquela zona. Eles têm a sua manifestação musical elevada a património da humanidade, porque eles preservaram ali todas aquelas características seculares da manifestação. E reparem,
quando a gente olha para uma orquestra de timbila completa, a gente tem vários movimentos, mas ao mesmo tempo tem vários instrumentos ali. Para nós é tudo timbila, ok? Já clarificando, quando a gente diz timbila, o prefixo ti refere-se ao plural, o nome do instrumento é mbila. Então, a gente vê ali várias mbilas, se quisermos, em português. Mas cada uma tem o seu nome. Portanto, não seria certo de todo considerar tudo mbila, mas também não podemos considerar que seja errado porque as pessoas não são daquele contexto, ou então as pessoas não são nem sequer do contexto musical, para conhecer as diferenças de nomenclatura dos instrumentos e até as funções. Okay? É o mesmo que se olharmos para o contexto ocidental, se a gente olhar para instrumentos como saxofone. Nós temos o saxofone soprano, temos o saxofone alto, temos o saxofone tenor. Okay? Cada instrumento é um instrumento e tem a sua aplicabilidade. Podemos ir de forma mais radical para os instrumentos de cordas da orquestra, a orquestra convencional, clássica. Temos o violino, temos a viola, temos o violoncelo e temos o contrabaixo. Eles têm características muito similares, físicas, mas o tamanho é diferente, depois tem características sonoras diferentes e isso faz deles instrumentos diferentes e cada um com o seu nome. Eu não posso condenar alguém que olhe para aquilo e considere tudo aquilo um único instrumento, dê um único nome, porque a pessoa não é daquele contexto. Cabe a mim passar esta informação. E no caso dos engomas, também pensando na função, né, que eles têm dentro dessas práticas? Exatamente, porque há um instrumento que tem a função de marcar o ritmo e há outro que tem a função de fazer a cadência e há um outro que tem a função de fazer o que chamaríamos de floreamento, okay? Que seriam os improvisos, que seriam os solos dentro da música, né? Mas para isso nós temos que conhecer as diferentes manifestações para saber qual é a função de cada um em cada uma das manifestações e em cada momento até, porque se nós formos para aquelas manifestações que estão ligadas a alguns ritos, há instrumentos de percussão que têm a função de comunicar com os ancestrais e tudo mais, e sem esses instrumentos já não acontece o rito. Então estas coisas todas é preciso que se conheçam, que estejam lá. Então, além dessa distinção de função musical, ainda tem uma distinção que está na ordem do religioso, né? Para que serve esse instrumento, né? Que função ele adquire na convocação, na invocação de um ancestral, enquanto que aquele instrumento vai ser usado no outro rito, seria isso? O que eu poderia dizer em relação a isso é o seguinte: as manifestações musicais tradicionais, elas estão muito enraizadas nas características socioculturais das pessoas, okay? Os hábitos e costumes, ritos. Quando nós falamos de Xikubo, que é uma dança tradicional aqui do Sul, não podemos falar apenas da dança. Nós estamos a falar da dança, ao mesmo tempo que falamos do instrumento e falamos da música que se faz ali, okay? Porque aquela música não pode ser cantada fora daquele contexto e fora daqueles instrumentos. Okay? Estamos a falar do contexto, okay? E muitas vezes está associado. O Xigubo é uma dança de guerra, em que eles praticavam, faziam a dança, ou para se preparar para a guerra, ou voltando da guerra. Okay? E nesse nosso contexto de resistência havia sempre aquele ritual que o acompanhava de evocar os antepassados, os deuses, para os acompanhar nesta peleja, de modo a que voltassem vitoriosos. Tendo voltado vitoriosos, agradeciam por essa vitória, okay? Voltando não vitoriosos, agradeciam, acredito eu, pela vida, por terem voltado vivos. Então há sempre esta relação, e aí temos que estabelecer uma ligação não só musicológica, mas também antropológica, e aí o papel da etnomusicologia, e mais do que isso, estar dentro
deste contexto. Portanto, o contexto religioso não pode se dissociar. Nós precisamos é perceber mais. Hoje, naturalmente, as pessoas fazem o Xigubu enquanto arte, mas também fazem-no enquanto religião. E isto foi se dissociando à medida que acho que o tempo foi passando, a evolução foi acontecendo. Então, provavelmente nós tivéssemos hoje que conhecer a forma de fazer o Xigubu no contexto religioso e depois os grupos que os fazem no contexto artístico e depois procurar estabelecer esta relação. Não é? E ver provavelmente o que há de comum com o Xigubu originário, aquele que se fazia nos tempos de Gungunhan, de Soxangan e tal. Que vem de Gaza, né? O Gungunhan era o rei de Gaza, o imperador de Gaza, mas ele tem uma ligação a partir dos Soxangan, do Pfekan, a partir da África do Sul, para cá. Tá certo. E aí você poderia falar sobre os Maziones, a partir primeiro dessa palavra, Mazione, definindo, qual língua? Eu não haveria de definir o Mazione em tanto que tal, mas a palavra Mazione remete ao indivíduo que é praticante ou que frequenta a igreja Zion. Okay? Indivíduo ou indivíduos. No caso, Mazione são os indivíduos. Então, pode ser a pessoa. Só. Okay. Se falarmos em Xangana, diria, por exemplo, Muzione. Muzione, ele é da igreja Zion. Mazione